Nos nossos vídeos anteriores mostramos as etapas entre o Porto, Vila do Conde Ratos, Ratos Barcelos e Barcelos Casa da Recoleta. Neste vídeo venham por caminhos rurais e calçadas medievais a caminho de Ponte Lima, mas... Isto não pode ser só caminhar, também tem momentos de descanso. Como este agora, que é encostado a uma oliveira, que já tem aspecto para aí mais de uma centena de anos, a recuperar fogo, fogo não sei se consigo recuperar, porque para ser sincero, isto no caminho é bom, porque vimos a caminhar horas seguidas, dói tudo, é pernas, é braços, é costa, dói tudo, mas acho que isso faz parte do caminho, portanto não me devo queixar, estou a fazer aquilo que quero, aquilo que gosto, ninguém me obriga. Para mim, quase que diria que todas estas dores são um prazer. E não tenho vocação nenhuma para masoquista, mas este contacto com a natureza, respirar este ar puro e usufruir das paisagens minhotas é qualquer coisa que vale a pena. Já agora aproveito este momento em que estou aqui sentado para lembrar que não é só caminhar, as pausas fazem parte do caminho. Há que recuperar 2 em 2 horas, 3 em 3, conforme a forma física de cada um, enfim. Para mim já são 71 aninhos, não é? Isto não é fácil, mas dá para recuperar 10 minutos, 15 minutos e depois continuar. É importante recuperar fogo. Percorrer o caminho central português até Santiago é descobrir o interior de Portugal, encontrar a sua ruralidade e também passar junto a alguns albergues famosos, como por aqui a Casa da Fernanda. Como estava muito próximo do nosso ponto de partida, desta vez não ficámos por cá, talvez num próximo caminho. Íamos monitorizando os nossos ritmos de caminhada e o que é verdade é que parávamos tanta vez a observar a paisagem que a média por quilómetro ia sempre aumentando. Mas como resistir a estes momentos que o caminho nos oferece? Por aqui atravessávamos Vitorino dos Piens, local de peregrinações, mas também oferece locais para recuperar o físico. Pelo caminho íamos encontrando flores que nos lembravam que as temperaturas estavam anormalmente altas para esta época do ano. Era bom para caminhar, mas para a natureza talvez não seja assim tão bom. Tenha que ter cuidado e não perder as setas que vão indicando a direção do caminho, porque se a pessoa se engana, lá se acrescenta mais uns quilómetros à caminhada. Por aqui alguém aproveitava para fazer uma queimada e o piso aqui do caminho, sinceramente. Umas boas botas são fundamentais no caminho. Não é tanto... Bem, claro que protegem os pés, claro que dão melhor andar, mas o problema é o piso. É que atravessamos percursos com piso muito irregular e isso é difícil. Se não forem umas boas botas que consigam fazer uma boa, digamos, sustentação do pé, é muito difícil. Tanto que eu ia aqui a andar em cima do empedrado e até acho que o plano saiu da minha cara, já voltei. Vou só mostrar o que estou a atravessar agora. Claro que aqui está em obras, é evidente que as obras alteram o piso, mas ali mais à frente, vão ver, nestes percursos de ligação entre os vários albergues, entre as várias localidades, entre as várias etapas, como queiram chamar, atravessamos muitos percursos com o piso em laje, digamos que é empedrado, com laje umas vezes mais larga, mais pequena, mas o que é verdade é que isso provoca uma alteração no piso que vamos sempre com os pés a querer torcer. E se a bota não faz uma boa sustentação na altura do tornozelo, pode ser difícil. Mas não se preocupem que há muitos locais agradáveis para repousarmos. E também os memoriais do caminho que vamos encontrando despertam sempre a nossa curiosidade. E já agora, como não deixar de reparar nas estranhas caixas do correio que vamos encontrando? Com estas imagens até parece que estamos na primavera, mas aqui à frente está algo estranho. No caminho alguém colocou uma mesa com uma toalha, com fruta, com garrafas de água, para que os caminheiros, ao passarem, possam usufruir de tudo isto e a troco de uma pequena retribuição. Houve alguém que já não aguentou mais as botas, deixou-as aqui no caminho. Penso que não seria de nenhum caminhante, mas nunca se sabe. Vamos continuando.
Mais à frente encontramos uma capela medieval dedicada ao mais importante santo intercessor contra as pestes, o São Sebastião. E logo ali, reforçando a associação deste lugar ao Caminho de Santiago, encontramos um nicho oitocentista com um registro azulejar mais recente representando o apóstolo. Mais à frente, na interseção do caminho, Espera aí, será para a direita ou para a esquerda? É que o cruzeiro, deixa-me cá confirmar. Não, é aqui pela esquerda. Está aqui uma placa que nos chama a atenção que continuamos no Caminho de Santiago. É que por vezes distrai-me com estes pormenores e quando dou por mim estou a acrescentar mais quilómetros à etapa do dia. Aquilo que devia ser 20 passa a 25, 26 e podem ter a certeza que ao final do dia a coisa dói. Por isso o melhor é fazer um pequeno repouso com esta música a acompanhar-me e recuperar as forças. Este companheiro é que parece que já está no caminho há algum tempo e está a indicar que a direção é sempre em frente, até Ponte Lima, ainda falta muito. Só 1 quilómetro, está quase. Vamos seguindo as setas para nos mantermos no caminho certo e podem ter a certeza, os últimos metros são sempre os mais difíceis, deve ser da ansiedade da chegada. Mas vamos com calma, que até chegar ao albergue de Ponte Lima ainda há muito para descobrir pelo caminho. E mesmo que os pés nos peçam para apressar o passo, a cabeça diz: calma, deixa-me contemplar, o caminho é para ser vivido. Já caminhávamos junto ao Rio Lima e curiosamente encontramos uma escada para peixes, que permite que estes possam subir o curso do rio e proceder ao seu ciclo normal de vida, à desova. E um pouco mais à frente encontramos-nos com alguém que se preocupa com as estrelas do caminho. Mas eu diria que para mim as estrelas do caminho são os fantásticos monumentos que vamos encontrando, locais que nos oferecem a fantástica gastronomia portuguesa e também a sua muito rica etnografia, as histórias e as suas lendas. E esta localidade onde terminávamos a etapa 2 oferece-nos um manancial imenso por descobrir, como por exemplo as fantásticas feiras novas ou festas limianas que costumam acontecer nos inícios do mês de setembro. Uma romaria que faz a explodir as emoções. Nós, por agora, atravessávamos a ponte romana que deu origem ao nome desta localidade, ponte sobre o Rio Lima, e um pouco mais à frente... Acho que me aproximo do final desta etapa. Ponte Lima, à minha frente, está já o albergue de peregrinos, estamos quase a chegar. Obrigado por me terem acompanhado em mais este percurso, mas nós vamos continuar. Ainda temos a noite 2 e amanhã será a grande aventura da subida para Rubiães. Não se esqueçam, continuem a acompanhar-me porque a vossa companhia é um grande alento nesta caminhada. Por aqui até parecia que festejavam a nossa chegada. Albergue de peregrinos de Ponte de Lima. É de praxe, logo à entrada descalçam-se as botas para dar descanso aos pés. Um albergue agradável que oferece boas condições para se passar a noite. Poucas horas depois já atravessávamos de novo o Rio Lima para procurar um pequeno almoço, mas agora que falamos em atravessar o Rio Lima, esperem um pouco, deixem-me tomar calmamente o pequeno almoço, ganhar forças para o dia, que eu já vos vou contar que... Sabem que o Rio Lima é conhecido como o Rio do Esquecimento? Uma lenda que remonta à época das legiões romanas. A tradição conta que quando os romanos chegaram à região de Ponte Lima durante as suas campanhas, ouviram histórias locais de que o rio tinha propriedades mágicas que faziam que quem o atravessasse esquecesse tudo, incluindo a sua identidade e o passado. E por isso os soldados romanos recusavam-se a atravessar o rio. Mas eis que o seu chefe, o 10º Júnio Bruto, para provar que a lenda era falsa, atravessa o rio sozinho e ao chegar à outra margem começou a chamar os soldados um por um pelo próprio nome.
mostrando assim que não tinha perdido a memória e que era tudo uma lenda e que eles podiam atravessar. Aí os romanos e as suas legiões puderam continuar a ocupar a Ibéria. Esta é uma das muitas histórias e lendas que vamos encontrando pelo caminho de Santiago. Muitas outras surgirão, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque por agora, não se esqueçam, subscrevam e partilhem o nosso canal do YouTube. Vamos continuar a peregrinação juntos.